a segunda série. Voltamos aqui com mais uma aula, agora de redação e expressão. Nessa aula aqui nós trabalharemos a crônica narrativa. Nós já trabalhamos alguns tipos de crônicas, são diversos tipos, tem as dissertativas, tem as crônicas que trabalham o sentido emotivo, que nós chamamos de crônicas mais para um aspecto poético. E hoje nós vamos trabalhar a crônica narrativa. Mas o que é mesmo uma crônica narrativa? A crônica é um texto histórico, é contando uma história. Aí no caso aqui da narrativa ele é bem curto, onde a principal característica é realmente relatos, acontecimentos que ocorrem no cotidiano. E para que isso ocorra, para que seja relatado, é necessário existir uma cronologia, uma ordem cronológica para essa narrativa. Esse tipo de texto ele é trabalhado mais em jornais, revistas, esses tipos de meios de comunicação. Na crônica relata-se as ações das personagens num tempo e num espaço determinado. Então é necessário existir toda essa organização. Não é nada aleatório. Tem que existir essa organização cronológica. As crônicas possuem linguagem mais simples, direta e às vezes é até aceitável um tipo de humor para que os leitores possam se entreter. Podem apresentar um tipo de discurso mais direto, onde há reprodução das próprias falas das personagens por meio de travessão, as personagens se comunicam através, até mesmo entre aspas, para haver um destaque. Então, as crônicas envolvem os diversos tipos de foco narrativo. Portanto, elas são narradas não apenas em terceira pessoa, elas podem também, como eu já disse, existir os diálogos entre as personagens, portanto, em primeira pessoa também. Além da crônica narrativa, ela pode ser também dissertativa, argumentativa, descritiva, mas o nosso foco agora é a crônica narrativa, então nós vamos observar aqui. Quais são as maneiras de se produzir uma crônica narrativa? Temos que considerar alguns elementos. Por exemplo, o enredo é a própria história, é o drama a ser enfatizado, onde se tem o tema e o assunto que será narrado. Depois vem as personagens, porque todo acontecimento, todo fato que é narrado tem que envolver personagens. Então são as pessoas que estão presentes dentro da história. Essas pessoas elas podem ser personagens principais, como podem ser também personagens secundárias. Existe outro fator que é fundamental dentro de uma crônica, é o tempo, porque vai indicar o tempo que a história aconteceu, o tempo real, o tempo no qual a história está sendo inserida. O espaço também é outro fator fundamental, porque vai determinar os locais onde a história é desenvolvida. E o foco narrativo, como eu já disse anteriormente, que ele pode ser em primeira ou em terceira pessoa, certo? A personagem da trama pode ser um observador, um narrador observador, ou o próprio narrador onisciente, que está ali ligado, como se conhecesse a personagem minuciosamente, né? Os fatos são narrados, como nós já falamos anteriormente, seguindo uma sequência lógica. A estrutura básica da crônica narrativa é a introdução, que é a parte onde apresenta-se. Depois vem a parte do clímax, o momento que vai mais chamar a atenção do leitor, e a parte de considerações, que é a conclusão. Então, destaca-se que é diferente de outros textos narrativos longos, é um texto mais curto, assim como um próprio conto, né? Um conto. A crônica é semelhante ao conto porque é um texto mais curto. Nesse aspecto, ela se assemelha ao conto. É uma história breve, não possui muitas personagens e até o espaço é reduzido. Então é importante nós observarmos que
Um exemplo fundamental para se produzir uma crônica. Aqui nós temos um pequeno resumo. Aprenda a chamar a polícia. É um trechinho de Luiz Fernando Veríssimo. Aí tem aqui o texto. Eu tenho sono muito leve. Numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, ao ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Que eu não ia deixar ali um ladrão espiando tranquilamente. Então, nós temos aqui um pequeno relato de um fato. O título é Aprenda a Chamar a Polícia. Aqui o relato não está completo, é só para nós termos uma noção de como elaborar um tipo de narrativa, no sentido de crônica narrativa, seguindo esses princípios aí, como nós já colocamos anteriormente. Então, dentro aqui do nosso contexto, o módulo é o módulo 14, a partir da página 380, nós temos alguns textos, que são crônicas narrativas, e algumas interpretações desses textos, que como as demais orientações nos outros vídeos, vocês deverão ler, interpretar, responder, certo? E estaremos aí para tirar todas as dúvidas, certo?